Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi conflito iminente. Essa foi a lição de número 11 do nosso trimestre. E o texto que serviu como base para o estudo de toda a semana foi João capítulo 17 a 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pois bem, quando nós pensamos, e nessa semana falamos a respeito das duas bestas de Apocalipse 13, a besta que surgiu da terra, que é a segunda besta, e a besta que surgiu do mar, que é a primeira besta. A besta que surgiu do mar teve poder e autoridade durante 42 meses, ou 1260 dias, anos. Reconhecemos essa besta como o sistema papal, que teve poder e autoridade civil e religiosa durante um período de 1260 anos, de 538 até 1798. Já explicamos isso na lição dessa semana. Se você tiver alguma dúvida, dê uma olhada na lição de quarta-feira. Aí no nosso canal você encontra o vídeo. E, ao mesmo tempo, ontem identificamos a segunda besta, ou essa segunda besta que surgiu mais ou menos na mesma época em que a ferida mortal foi desferida contra a primeira besta, em 1798, quando o general Berthier, sob as ordens de Napoleão Bonaparte, invadiu o Vaticano e destituiu o Papa, como o Papa Pio VI, tirando dele a autoridade civil e religiosa, e levando-o para o exílio, onde ele acabou falecendo. Entretanto, na mesma época, já agora a segunda besta, que surgiu da terra, e a terra, como vimos na lição de ontem, representa uma região menos povoada, não seria na mesma região onde a primeira besta exerceu o seu poder, e que a primeira besta ela surge do mar, e o poder da primeira besta ela vai ser desenvolvida a partir da Europa, onde se encontrava a civilização daquela época. A segunda besta seria de uma região menos povoada, por isso a besta que surgiu da terra, identificamos como a América do Norte, que mais ou menos na mesma época, 1776, alcança a sua independência enquanto nação, 1789 estabelece a sua Constituição, e no início do século XIX é vista como uma das grandes potências mundiais. Hoje, sem sombra de dúvida, nada acontece sem interferência direta ou indireta dos Estados Unidos da América do Norte. Então, o que percebemos é que essa segunda besta, a besta que surgiu da terra, daria poder e autoridade à primeira besta, que tinha recebido uma ferida de morte. Ou seja, de alguma forma, através de circunstâncias mundiais, os Estados Unidos vai oferecer poder e autoridade ao sistema papal para que ele volte a ter poder e autoridade, e um processo, inclusive, até de perseguição acontecerá em relação àqueles que não aceitarem essa mesma autoridade. É claro, a lição de hoje começa mencionando que essa adoração à besta e à imagem da besta remete ao Antigo Testamento, ao livro de Daniel, no capítulo 3, quando Nabucodonosor estabelece uma imagem toda de ouro na planície de Dura e ordena que todos a adorem. E aqueles que não adorarem serão lançados na fornalha de fogo. Os 3 hebreus representam o povo de Deus, que permanece fiel, mesmo diante de perseguição. Eles são lançados na fornalha de fogo. O Senhor Deus, inclusive, está com eles e os protege. Esse é o pano de fundo para o que estará acontecendo lá no final. O poder civil e religioso é identificado no Apocalipse como Babilônia. Lá em Babilônia é erigida uma imagem. O que você percebe é que Daniel, no capítulo 13, o que Apocalipse no capítulo 13, está lançando mão de algo que havia acontecido séculos antes na antiga Babilônia, para poder demonstrar o mesmo poder que estava exercendo a autoridade lá em Babilônia, continua exercendo poder ainda hoje. Nessa perspectiva, existem 3 textos aqui do livro Grande Conflito que merecem ser destacados para podermos compreender um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais no estudo da semana. O primeiro deles, todos eles do livro Grande Conflito, ok? O primeiro deles na página 492.
Deus nunca força a vontade ou a consciência. Satanás, porém, recorre constantemente à violência para dominar aqueles que ele não consegue controlar de outro modo. Para realizar isso, ele age tanto pelas autoridades eclesiásticas quanto pelas seculares, levando-as a impor leis humanas em desafio à lei de Deus. Usando seu poder e artifícios, ele trabalha com os reis da terra. Quando você vai para Apocalipse 16, o texto bíblico vai mencionar que a trindade do mal, o dragão, a besta, o falso profeta, ou a besta que surgiu da terra e a besta que surgiu do mar, acabam enviando 3 espíritos imundos semelhantes às rãs aos reis da terra. São demônios, operadores de sinais e prodígios, com o propósito de enganá-los e arregimentá-los para a batalha do Deus Todo-Poderoso. Para a última grande batalha, o Armagedon. Todo tipo de influência que o inimigo pode exercer para poder tentar convencer as pessoas, ele usa. Ele trabalha com alguns para tentar convencê-los de forma racional. Quando isso não funciona, ele estabelece a força. Deus não age assim. Um outro texto, da página 494 agora, diz assim: para suportar a prova que os espera, os fiéis devem compreender a vontade de Deus como está revelada em sua palavra, pois só poderão honrá-lo se tiverem uma concepção correta do seu caráter, governo e propósito, e agindo de acordo com esses. Hoje, no tempo em que nós temos paz, devemos estar firmemente alicerçados na Bíblia, a palavra de Deus, compreendendo o que as profecias falam sobre o que nos aguarda, e ao mesmo tempo nos colocando diante do Senhor Deus. A menos que o façamos, nós poderemos ter dificuldade de poder honrar a Deus em épocas de crise, se hoje, em época de paz, a gente não consegue fazê-lo. Na página 495, ainda um outro texto. No entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia, e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nem a opinião dos sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria, nada disso deve ser considerado como evidência a favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitarmos qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há categórico, assim diz o Senhor. Se há uma coisa que eu posso falar para você a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é que nenhuma das nossas doutrinas se fundamentou em cima daquilo que o pensador tal ou a pessoa tal acha ou pensa. Nós trabalhamos em cima do assim diz o Senhor. É a palavra de Deus, nada além da palavra de Deus. Nessa perspectiva, temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Se hoje deixamos que outras pessoas sejam ou exerçam algum tipo de influência sobre a nossa forma de pensar e agir, na época em que houver uma imposição, nós não teremos força moral para poder permanecer fiéis a Deus. E veja, hoje, algumas coisas sutis estão acontecendo e tem gente que não está percebendo isso. Movimentos, mesmo dentro da igreja cristã evangélica, tem acontecido pessoas se levantar dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. São outros pontos, é bem verdade, que têm sido colocados em xeque, mas quando você coloca em xeque a autoridade bíblica em coisas pequenas, isso abre portas para você colocar em xeque coisas maiores. Ou aceitamos a Bíblia e a Bíblia só, e toda ela, como norma de fé e prática para o cristão, ou então, no tempo indicado, nós não conseguiremos permanecer diante do Senhor em pé. Permaneça fiel a Deus em todas as circunstâncias, para que você possa alcançar também a vitória final. Amanhã vamos introduzir a lição de número 12 do nosso trimestre. Já estamos chegando no finalzinho dele, é bem verdade. E o tema que analisaremos será eventos finais. Antes, entretanto, de fazer isso, quero orar com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Ajuda-nos a permanecermos fiéis pelo que ela diz, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?